Você já parou para se perguntar por que alguns acumulam riquezas com a mesma naturalidade com que respiram, enquanto outros, por mais que lutem, mal conseguem manter a cabeça fora d'água? E se eu te dissesse que o segredo não está no esforço, no acaso ou no talento, mas em um código invisível, milenar, enterrado nas entrelinhas de um salmo antigo, um código que jamais foi interpretado como deveria? Você pode até achar que já conhece tudo sobre fé, prosperidade e mente milionária, mas o que está prestes a ouvir vai desmontar cada certeza confortável que você carrega. Existe uma conspiração silenciosa, não entre homens, mas entre ideias. Um pacto invisível que aprisiona milhões numa rotina de escassez, não por maldição, mas por ignorância. A verdadeira prisão não tem grades, tem pensamento, e o que mais assusta não é o que você ainda não sabe, mas o que pensa saber, e que está profundamente errado. Achar que fé é passividade, que humildade é abdicar do ouro da vida, que riqueza e espiritualidade caminham em trilhas opostas. Tudo isso são muros erguidos para manter você cego, manso e obediente. Mas há um salmo que rasga esse véu. Não estamos falando de religião, estamos falando de mentalidade, de uma engenharia oculta da mente, descrita em símbolos, ritmos e palavras que moldam o destino de quem as pronuncia com entendimento verdadeiro. Um salmo que, quando recitado com consciência, reprograma sua relação com o dinheiro, com o valor, com a própria vida. E atenção, não é sobre pedir, é sobre ordenar. Não é sobre suplicar ao universo, é sobre falar com ele em sua própria linguagem. Mas, cuidado, o que você vai descobrir neste vídeo não pode ser desaprendido. A revelação que se aproxima pode libertar, mas também desconstruir tudo o que você acredita ser verdade. Imagine uma chave antiga, perdida dentro da sua própria alma, esperando há décadas por um toque de lucidez para destrancar um poder que você sempre teve, mas jamais ousou acessar. Esta chave existe, e cada palavra que você vai ouvir daqui em diante é parte do mapa. Agora respire fundo. Você está à beira de uma travessia sem volta, porque ao final deste vídeo você não será mais quem era ao começar. E se tentar sair antes, perderá o ponto exato onde o invisível se torna visível, onde o salmo sussurra o código da prosperidade, não para quem assiste com os olhos, mas para quem ouve com o espírito. Este não é apenas um vídeo, é um chamado, e só os que escutam com o coração saberão o que fazer com o que está por vir. Você já ouviu essa frase milhares de vezes, talvez a tenha repetido em velórios, orações solitárias, promessas vazias ou momentos de desespero. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas pare e olhe mais de perto. Diga essa frase agora e sinta o eco dela dentro do seu corpo. O que você sente? Verdade ou mentira? Certeza ou dúvida? Porque a maioria diz essas palavras com a boca, mas no coração ainda sente falta. De dinheiro, de paz, de direção. Então algo está quebrado. E não é o salmo. O que está quebrado é o modo como você entende as palavras. Foi ensinado a ver Deus como um socorrista, não como fonte. Foi condicionado a pedir com medo, não a declarar com fé. Nada me faltará. Não é uma esperança, é uma afirmação, é decreto, é comando. Mas quem não se sente merecedor jamais conseguirá ordenar a realidade que se dobre à sua vibração. E aí está o primeiro segredo. A sua fé não comanda nada enquanto estiver ajoelhada diante da dúvida. Você já reparou como os ricos pensam? Eles não imploram, eles decidem. Eles não perguntam ao universo se podem, eles assumem que sim. E você pensa que isso é arrogância, mas não é. É alinhamento, é consciência. É um estado interno de saber, não de crer apenas, mas de saber. Porque quem sabe, já vive, e quem vive, atrai. O Salmo não diz, eu espero não faltar, nem talvez eu seja suprido. Diz, nada me faltará. Ponto final.
Esse ponto final é o início da mudança. Mas por que então você sente falta de tantas coisas? Já se perguntou de onde vem essa escassez silenciosa, esse buraco que parece não ter fim? Já percebeu como mesmo em momentos de prosperidade, o medo da perda ainda mora ao lado? Isso acontece porque o seu pastor ainda é o medo. Sim, o seu pastor não é o Senhor. É o medo da conta atrasada, o medo de não ser suficiente, o medo de falhar. E onde o medo pastoreia, só há pasto seco e terra rachada. A mente milionária que Napoleon Hill descreveu nunca anda com medo. Ela caminha com propósito. E o propósito é fé em movimento. Uma fé que não espera sinais, mas que se torna o próprio sinal. Esse é o segundo mistério do Salmo. Ele não descreve um cenário religioso, mas uma postura mental. Ele pinta com palavras o retrato de uma consciência próspera, uma alma que não negocia com o acaso, mas que negocia com as leis invisíveis que regem o visível. E se tudo isso parecer distante de você, observe sua história. Quantas vezes você orou e não viu resposta? Quantas vezes você tentou e foi ignorado pela vida? A dor de quem crê e não recebe é uma das dores mais silenciosas que existem. Mas o problema não está em você, está na forma como foi ensinado a se relacionar com o divino. Disseram que era errado querer mais, que humildade era viver com pouco, que desejar abundância era pecado. Mentiram, e mentiram por medo. Medo de você descobrir o poder que carrega. Medo de você ativar o verdadeiro significado da palavra pastor. Porque um pastor cuida, sim, mas também guia. E quem guia aponta o caminho da realização. Só que para seguir esse caminho, você vai precisar deixar para trás a mentalidade de vítima. Vai precisar abandonar a ideia de que riqueza é privilégio de poucos e entender que ela é consequência inevitável de quem vive em alinhamento com o fluxo da criação. Você já tentou andar sobre as águas da sua própria fé? Já tentou, por um dia sequer, viver como se a promessa do Salmo fosse absolutamente verdadeira? É assustador, eu sei, porque viver como quem não tem falta exige coragem. Exige romper com todas as vozes internas que te dizem, isso não é para você. Exige encarar a criança ferida dentro de você que aprendeu a associar dinheiro com dor, sucesso com abandono, riqueza com culpa. Mas e se o Salmo for, na verdade, uma chave para libertar essa criança? E se cada verso for um antídoto contra os traumas financeiros que te ensinaram? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso não é apenas poético. Isso é um mapa, um script de programação mental, uma forma de conduzir seu subconsciente à percepção da abundância como estado natural, não como prêmio de poucos. Só que o subconsciente não obedece palavras vazias. Ele responde à repetição carregada de emoção. Ele responde ao que você sente enquanto fala. Se você recita o Salmo com medo, gera mais medo. Se recita com fé verdadeira, ativa o código. E aqui está um princípio fundamental. A fé que não é emocional, não é criadora. Hill sabia disso. Ele dizia que o desejo só se transforma em ouro quando está carregado de emoção dominante e crença absoluta. Então pergunte a si mesmo agora, qual emoção domina minha vida? Porque a resposta dessa pergunta é o verdadeiro pastor da sua realidade. Se é o medo, ele te leva ao vale da sombra da morte todos os dias, mesmo com dinheiro no bolso. Se é a fé, ela te conduz a pastos verdejantes, mesmo em tempos de crise. E não se engane, o vale e o pasto existem dentro de você, não fora. É a sua mente que cria o cenário. O Salmo é só o espelho. E por que isso é tão importante? Porque até hoje você buscou mudar sua vida tentando mudar o externo. Tentou mudar de emprego, de parceiro, de cidade. Mas o que precisava ser mudado era o script oculto rodando dentro da sua cabeça. Esse salmo, lido com consciência, reescreve o script.
ele tira a escassez do papel principal e coloca a abundância como protagonista. E você precisa decidir se continua apenas assistindo ou se assume o papel principal da sua própria história. Agora, olhe ao redor. Nada mudou. Mas tudo pode mudar, porque quando a mente muda, o mundo obedece. Você está prestes a reprogramar seu destino, verso por verso, linha por linha. Mas só se estiver disposto a quebrar tudo que acreditava sobre fé, dinheiro e propósito. Vai doer, vai confundir, vai confrontar, mas vai libertar. E essa libertação é mais valiosa que qualquer cifra bancária. Não pare agora, porque o verdadeiro ouro ainda está escondido nas próximas palavras do Salmo. O que você ouviu até aqui é só a porta. O templo está logo à frente. E lá dentro, o código completo. Poucos percebem isso, mas todo salmo carrega um espírito, uma vibração única, uma frequência que ativa dimensões específicas da consciência. A maioria apenas ouve, repete, chora, mas não ativa, porque para ativar é preciso entender. E entender, neste caso, não significa traduzir. Significa sentir como quem toca um segredo ancestral com os dedos da alma. E esse segredo, ao contrário do que se pensa, não está no salmo que consola os que choram, mas no salmo que reprograma os que ousam crer sem ver. Esse salmo é o Salmo 23. Sim, o Salmo 23 é o código escondido dentro da Bíblia, ignorado por corações distraídos, domesticados por crenças que os tornaram submissos à escassez. É esse salmo que ensina o mais poderoso dos princípios. Abundância não é recompensa, é reflexo. Reflexo de uma mente que vibra alinhada com o Criador, que caminha guiada pela certeza interior e que se recusa a andar com fome espiritual em um mundo onde tudo já foi criado em abundância. Cada verso do Salmo 23 é um comando oculto e, ao mesmo tempo, um espelho psicológico. A alma que se deita em pastos verdes é a que encontrou descanso interior. E só encontra descanso quem matou a dúvida. Só bebe de águas tranquilas quem aprendeu a silenciar o ruído da ansiedade. Mas como silenciar esse ruído num mundo onde tudo grita dentro de você? Onde cada boleto atrasado se transforma num sussurro de fracasso? Onde cada cobrança externa ecoa como um lembrete cruel de que você ainda não chegou? Talvez a resposta esteja na parte que mais te assusta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por que isso é tão importante? Porque você já esteve nesse vale, e talvez ainda esteja. Um lugar onde os sonhos murcham, onde a fé balança, onde o medo parece ter voz. Mas preste atenção, o versículo não diz que você foi abandonado nesse vale, diz que você passa por ele. Ele não é seu destino, é apenas a travessia. E o que define se você sai ou se afunda nesse vale não é o que acontece fora, mas o que você acredita enquanto está lá. É ali que nascem as decisões mais perigosas. Continuar ou desistir, acreditar ou recuar, criar ou sobreviver. E o Salmo não diz que o vale será evitado. Ele diz que você não temerá. O milionário não é o que nunca enfrentou dor. É o que não se deixou moldar por ela. É o que passou pelo vale sem se tornar o vale. Napoleon Hill entendeu isso melhor que qualquer outro pensador moderno. Ele viu que a verdadeira riqueza não era material, era mental. Que um homem pode estar quebrado financeiramente e ainda assim ser um milionário em construção. Porque o banco pode negar crédito, mas o universo não nega vibração. E quem vibra na certeza da provisão atrai mais do que o suficiente. Atrai não apenas dinheiro, atrai oportunidades, conexões, visões. Porque onde há clareza interna, há manifestação externa. Mas e se sua mente estiver presa à dor, à perda, ao trauma de ter tentado antes e fracassado, então o salmo não funciona? Funciona. Mas antes, ele te confronta. Ele vai até os porões mais escuros da sua história e pergunta: você realmente quer sair desse lugar? Porque sair
exige desapego, exige enterrar a identidade de vítima, exige parar de contar histórias de escassez para se proteger da possibilidade de falhar de novo. O salmo só funciona em quem ousa viver como se já tivesse vencido. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é uma das linhas mais poderosas do Salmo 23, porque ela não fala de fuga, fala de exibição. Deus não te esconde dos seus inimigos, Ele te exalta diante deles. E o que são seus inimigos hoje? A dívida, a dúvida, a falta de autoestima. Pois saiba, o banquete está sendo preparado, mas você só se senta à mesa quando para de negociar com a escassez. Imagine agora esse banquete, visualize uma mesa farta, não de comida, mas de possibilidades, de portas abertas, de ideias fluindo como rios. Isso é fé criativa. É o que Napoleon Hill chamou de imaginação direcionada. Não é devaneio, é visão de futuro. Quem não se vê próspero não se torna. Quem não se imagina livre permanece preso mesmo com as chaves na mão. O Salmo 23 é a chave, mas você precisa reconhecer que a porta está dentro. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que isso significa para alguém que luta para pagar o básico? Significa que o problema nunca foi o mundo, foi a sua permissão. O universo só transborda onde há recipiente preparado. Você já se preparou para receber? Ou ainda se sabota quando algo bom acontece? Já percebeu como às vezes você foge da própria prosperidade por medo de não sustentá-la? Isso é um trauma invisível e precisa ser curado. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro muda as pessoas, que todo rico é arrogante, que o humilde é aquele que sofre, e sem perceber, passou a repelir aquilo que mais precisava. Como pode alguém prosperar se vê a riqueza como um inimigo silencioso? Como pode alguém ser abençoado se associa bênção com dor? O Salmo precisa reescrever esse código dentro de você. Ele precisa limpar a lama das crenças limitantes que grudaram no seu espírito como ferrugem antiga. E sabe o que é mais curioso? Quem mais precisa ouvir isso é quem mais resiste a ouvir. Porque existe um tipo de sofrimento que se transforma em identidade, um apego à dor como se ela fosse prova de caráter. Mas sofrer não é nobre. Sofrer sem aprender é desperdício, e quanto mais você insiste em justificar sua escassez com frases bonitas sobre simplicidade, mais afasta a abundância que te pertence por direito. Não é orgulho querer mais, não é egoísmo desejar melhor. Egoísmo é se contentar com menos, enquanto sabe que pode ser canal de bênçãos para muitos. A prosperidade não é vaidade, é ferramenta. E o Salmo 23 não te convida a ser servo da riqueza, mas mestre dela. Para isso, você precisa reconquistar o lugar de liderança na sua própria mente. Precisa parar de seguir pensamentos derrotados como se fossem verdades eternas. Porque no fim, tudo se resume a uma escolha invisível. Continuar andando no vale como se fosse o fim ou seguir até que a mesa se revele. E ela vai se revelar. O cálice vai transbordar. Mas só se o coração parar de duvidar. Só se a mente parar de se apegar ao velho script. O Salmo 23 não é um alívio momentâneo. É uma reconfiguração total, mas só para quem ouve com a alma, não com o medo. A essa altura, talvez algo dentro de você já esteja inquieto, como se uma parte esquecida da sua consciência estivesse tentando despertar, batendo nas paredes da mente racional, pedindo espaço. Você sente, não sabe explicar, mas sente, como se o Salmo 23 não fosse mais um conjunto de palavras, mas um espelho que te obriga a ver tudo o que você não quis encarar. E é exatamente aí que começa a verdadeira transformação, no desconforto, no confronto, na verdade sem maquiagem. O problema nunca foi a vida, foi o seu diálogo com ela, foi o que você passou a acreditar sobre si mesmo depois de cada não que ouviu, depois de cada fracasso que te marcou como uma cicatriz. O Salmo não apaga essas dores, ele as ressignifica.
Porque a dor, quando vista com os olhos certos, vira combustível, vira clareza, vira matéria-prima de uma mente que não aceita mais viver acorrentada a um passado que já não existe, mas que ainda governa. Imagine por um instante que você nunca tivesse ouvido as vozes que disseram: "Isso não é para você". Imagine que sua mente tivesse sido educada para criar e não para sobreviver. Você teria se tornado outra pessoa. Mas não é tarde. Nunca é tarde para recodificar. E esse salmo não é apenas uma oração bonita. É um processo de reprogramação espiritual, onde cada linha destila um antídoto para a escassez, o medo e a passividade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você realmente acredita nisso? Porque se cresce, não imploraria por migalhas emocionais, financeiras, profissionais. Se cresce, não aceitaria menos do que merece em nome da gratidão. A verdadeira gratidão não aceita migalha. Ela reconhece o valor pleno do que é recebido e exige reciprocidade do universo. Gratidão sem merecimento é autoabandono disfarçado. O que o Salmo está dizendo aqui é que a abundância não está à frente, está atrás de você, está te seguindo. Mas como pode algo te seguir se você está parado? É o movimento da fé que ativa a provisão. É o passo da ousadia que libera o fluxo. Hill chamaria isso de ação carregada de propósito definido, porque desejar sem agir é delírio. Crer sem decidir é auto-engano. Você precisa se mover como quem já é seguido por bondade, não como quem mendiga por ela. E essa talvez seja a sua maior prisão. Você ainda vive como mendigo em um reino que te pertence. Ora como servo, age como vítima, pensa como réu. E tudo isso precisa morrer, porque o salmo só funciona para reis, reis de si mesmos, soberanos da própria mente. Você precisa enterrar o papel do sofredor, aquele que apenas espera em Deus enquanto nada muda. Esperar não é estagnação. Esperar é preparo silencioso, não apatia disfarçada de fé. Quantas vezes você já disse: "Estou esperando o tempo de Deus"? E quantas vezes isso foi apenas desculpa para o medo? Medo de arriscar, medo de se frustrar, medo de descobrir que talvez você precise mudar. O Salmo não espera por você. Ele caminha, ele guia, ele atrai, ele move. E se você está parado, então talvez ainda não esteja no espírito dele, porque quem entra nesse Salmo sai diferente do outro lado. Você não pode mais repetir esse texto como um ritual vazio. Cada palavra dele é uma espada, uma sentença, um decreto. Nada me faltará. Leia isso agora como um juiz lê uma sentença irrevogável. Sinta o peso disso, sinta a responsabilidade que carrega, porque quando você declara que nada vai te faltar, o universo responde. Então prove que você está pronto para sustentar esse tudo. E aí começa a batalha entre o velho eu e o novo. Você vai sentir resistência. Vai ouvir vozes internas tentando te puxar de volta para a escassez confortável. Vai ouvir aquela parte da sua mente que diz: "Isso é bonito, mas não é realista". Mas o que é realista? Sofrer todos os meses com medo de não pagar as contas? Achar que espiritualidade e pobreza são sinônimos? Isso sim é ilusão. A realidade pode ser moldada. E o Salmo é a ferramenta. Mas só se você ousar atravessar a dor do desapego, porque existe um preço para essa nova vida. E esse preço é a morte do você antigo você, que se contentava com pouco, que justificava sua falta com palavras bonitas, que dizia estar em paz, mas no fundo carregava ansiedade crônica, que sorria para os outros, mas chorava no travesseiro. Esse você precisa ir embora. Não será fácil, mas será necessário, porque a mesa foi posta, mas só se sentam à mesa os que abandonam o personagem da carência. Veja bem, você não foi criado para a escassez. Ninguém foi. A escassez é um vírus mental, uma praga espiritual.
um condicionamento histórico, e você é o elo que pode romper esse ciclo na sua linhagem. Você pode ser o ponto de virada da sua árvore genealógica. O primeiro a dizer: chega, eu aceito o transbordar, eu aceito a mesa, eu aceito o cálice cheio, e não me desculpo mais por isso. Não se trata de ego, trata-se de propósito. Quanto mais você tem, mais pode servir. Quanto mais você expande sua consciência, mais se torna instrumento. A abundância não é o fim, é a ponte. Mas quem tem medo de atravessar essa ponte, nunca verá o outro lado. E o outro lado é onde os sonhos não são mais apenas ideias. São realidades tangíveis, palpáveis, reais. Mas exige atravessar o vale, sempre exige. E quando tudo isso começar a fazer sentido, você vai perceber algo poderoso. O Salmo 23 não fala de um futuro distante. Ele descreve um estado presente. Ele não é profecia, ele é espelho do agora. E quanto mais você resiste, mais a vida te dá provas de que está na hora de acordar. Quantos sinais você ainda precisa para entender que já é tempo, que já passou da hora? Que a decisão que você adia é a mesma que te aprisiona? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa não é uma promessa de céu pós-morte. É um chamado para viver agora, neste corpo, nesta terra, com mentalidade de reino. O céu começa onde a mente muda. E o inferno continua enquanto a mente insiste em repetir velhas crenças. Não é o lugar que define o espírito, é o espírito que cria o lugar. E agora, o seu espírito precisa decidir onde quer morar, na escassez da velha identidade ou na abundância da verdade revelada. Você pode sentir. O que antes era apenas curiosidade, agora se transforma em inquietação. O que parecia teoria agora pulsa como verdade nos seus ossos. Você não está mais apenas assistindo, está atravessando uma fronteira invisível, e toda fronteira exige um abandono. Ninguém atravessa um portal carregando as malas do velho mundo. É aqui que você começa a entender. O Salmo 23 não foi escrito para consolar os que sofrem, mas para acordar os que dormem. Sim, você foi enganado por anos, por vozes que, mesmo com boas intenções, te ensinaram a se contentar com pouco, a chamar isso de humildade, a esperar tudo de Deus, mas sem nunca assumir responsabilidade. E agora você começa a ver que essa espera era muitas vezes um disfarce para a covardia espiritual. Porque é mais fácil dizer, estou esperando o tempo de Deus, do que olhar no espelho e admitir, eu tenho medo de me tornar quem nasci para ser. Mas esse medo precisa morrer, porque ele está corroendo sua herança, ele está atrasando a sua colheita, está fazendo você mendigar onde deveria estar governando. O Salmo 23 diz que você é guiado, suprido, protegido, exaltado, ungido e que transborda. Isso não soa como alguém pequeno, isso soa como realeza espiritual. Então, por que você ainda vive como alguém sem direito, sem voz, sem poder? A resposta é simples e brutal, porque ainda acredita que não merece. A escassez não mora na sua conta bancária, mora na sua autoimagem, mora na forma como você se vê quando fecha os olhos. Mora na história que você conta para si mesmo toda vez que pensa em sucesso. E enquanto essa história for de limitação, o salmo será apenas som. Som sem efeito. Palavra sem energia. Promessa sem destino. Agora me diga, o que é mais assustador para você? Falhar ou dar certo demais? Perder o pouco que tem? Ou assumir a grandeza que foi destinada a viver? Porque muitos não fracassam por incapacidade. Fracassam por medo de suportar o peso da vitória. Há um custo para ser próspero. Não é o custo financeiro, é o custo psicológico. É olhar para o mundo e, pela primeira vez, parar de pedir permissão para ocupar espaço. Napoleon Hill chamou isso de definiteness of purpose, propósito definido. Sem isso, toda fé é dispersa, toda oração é fraca, todo desejo é infantil. O salmo só funciona para quem decide viver sob esse princípio. Nada me faltará.
porque eu já sou tudo o que preciso ser. É essa consciência que atrai, não os pedidos repetitivos. Essa postura que invoca o favor, não o desespero emocional. Você percebe como tudo se conecta? Como as palavras do Salmo formam um espiral ascendente, como se cada versículo fosse uma escada rumo a uma nova identidade. Primeira, você afirma que nada falta. Depois, descansa em pastos verdes. Depois, caminha sem medo pelo vale. Depois, é honrado na frente dos inimigos. Depois, transborda. E por fim, habita. Habita na frequência da abundância, como quem finalmente voltou para casa. Mas essa casa não é feita de paredes. Essa casa é uma estrutura invisível de crença, merecimento e coragem. É um lugar interno, onde você opera em outra frequência. E a partir dessa frequência, tudo muda. Porque a mente cria o mundo. E o mundo responde ao que você vibra. Quem vibra abandono atrai rejeição. Quem vibra medo atrai escassez. Mas quem vibra certeza manifesta. Sempre. Inevitavelmente. E agora talvez você esteja se perguntando: como eu ativo isso de verdade? Como faço esse salmo viver em mim? Não é decorando, não é repetindo, é encarnando, é caminhando como se a mesa já estivesse posta, é tomando decisões como quem já tem o cálice cheio, é vivendo como quem já entendeu que o vale não é um castigo, é uma travessia para testar a firmeza da sua visão. Você precisa começar a se movimentar em direção ao que deseja, mesmo que tudo pareça dizer que não vai dar certo. Porque a diferença entre os que prosperam e os que apenas sonham está nesse detalhe invisível, a capacidade de agir mesmo sem garantias. Fé não é esperar o céu se abrir. Fé é se mover enquanto o céu ainda está nublado. Fé é preparar o campo antes da chuva. E esse é o maior teste. Você consegue agir como um milionário emocional, espiritual e mental antes que o dinheiro apareça? Você consegue se tratar com honra antes de ser reconhecido? Porque se você ainda espera os sinais para acreditar, então ainda está sendo guiado pela visão, não pela convicção. O Salmo começa com convicção. Ele não negocia, ele não espera, ele declara. Chegou o momento de entender que essa declaração precisa sair da sua boca com poder. Você precisa dizer, olhar no espelho e repetir: nada me faltará. Mesmo com a conta negativa, mesmo com o medo no peito, mesmo com a dúvida gritando. Porque quando você declara com convicção, algo no mundo invisível se move, algo responde, algo se realinha, porque você tocou o código. Mas tocar o código não é o fim, é o começo, porque agora o universo vai te testar, vai ver se você sustenta o que declarou, vai permitir desafios que vão parecer contrários, mas são só testes de consistência. E nesse momento você vai lembrar: o vale não é o fim, é a confirmação. O inimigo não é a ameaça, é o palco. O cálice não é o prêmio, é a consequência. E se tudo isso parecer grande demais, lembre-se, você já viveu limitado por tempo demais, já se anulou por medo do que os outros iriam pensar, já duvidou de si mesmo mais vezes do que pode contar. Agora, pela primeira vez, você tem a chance de viver como se o salmo fosse verdade, como se cada linha fosse feita para você. Porque foi, porque é. Porque sempre foi, você chegou até aqui. E isso já diz muito. Muitos clicaram e saíram, muitos ouviram, mas não suportaram o espelho. Você ficou, não por curiosidade, mas porque algo dentro de você reconheceu a verdade, mesmo que ela tenha sido dolorosa. Porque no fundo, você sabia, o Salmo 23 nunca foi sobre o que está fora. Sempre foi sobre o que está adormecido dentro de você. Chega uma hora em que o chamado é mais forte que o medo. Quando a dor de permanecer pequeno é maior que o pavor de crescer. Quando o espelho já não pode mais ser ignorado. E esse salmo é exatamente isso. Um espelho que, quando olhado com coragem, revela não o que você é,
mas o que você deixou de ser por tanto tempo. E agora a escolha está diante de você, clara, crua, implacável. Você pode continuar vivendo como se a vida fosse algo que te acontece, ou pode aceitar de uma vez por todas que a vida é o que você declara com firmeza, sente com profundidade e sustenta com coragem. O Salmo diz: "O Senhor é o meu pastor." Isso é uma escolha, uma entrega, uma decisão consciente, uma troca de governo. Você decide, com essa frase, quem te conduz, o medo ou a fé. E por isso, o "nada me faltará" não é automático. Ele não vem só porque você leu, porque você se submeteu a essa nova liderança interna, porque você parou de ser guiado pela velha identidade, porque você decidiu abandonar a lógica do mundo para viver pela lógica do Espírito. Isso é o que poucos entendem. O Salmo não é mágico. Ele é mentalidade sagrada em ação. Não adianta repetir as palavras se o coração continua pequeno. Não adianta decorar versículos se sua alma continua acorrentada ao que disseram sobre você quando era criança. Esse salmo é um portal. E portais só se atravessam quando se abandona a bagagem. Você está disposto a deixar para trás o que sempre te limitou? Está mesmo pronto para caminhar como quem já venceu, antes mesmo da vitória se manifestar? Talvez não esteja, e tudo bem. Mas se você sentiu algo aqui dentro que ainda pulsa, mesmo com medo, então talvez, só talvez, esteja mais perto da sua transformação do que imagina. Porque o primeiro passo da mudança é exatamente esse: o reconhecimento honesto daquilo que ainda te prende. E quando essa verdade é dita, o código começa a responder. O salmo começa a se mover dentro de você. Cada verso que parecia distante agora soa íntimo, como se tivesse sido escrito com as suas lutas, suas cicatrizes, seus vazios. E foi, não por acaso, mas porque o Espírito que inspirou esse salmo é o mesmo que nunca deixou de te chamar, mesmo quando você duvidou, mesmo quando você caiu, mesmo quando você quis desistir. Ele ainda estava lá, preparando a mesa, esperando você chegar com fome de verdade. E agora a mesa está posta, não de pão, mas de consciência, não de vinho, mas de visão. E você precisa decidir: vai continuar alimentando sua escassez com desculpas, ou vai se sentar à mesa e beber até transbordar? Porque o cálice só enche para quem tem sede verdadeira. E sede não é desespero. Sede é disposição, é decisão, é convicção, é dizer ao universo: eu estou pronto. Você está pronto? Pronto para carregar a unção que esse salmo carrega? Porque quem entra nele não volta o mesmo. Quem vive sob a vibração dele começa a atrair portas, conexões, ideias e oportunidades que pareciam impossíveis. Porque agora o universo responde a outra identidade, não mais ao sofredor, mas ao Criador, ao líder, ao herdeiro, ao que sabe que a escassez era uma ilusão. E mesmo que tudo ao seu redor ainda pareça o mesmo, por dentro, algo já se realinhou. E essa é a prova de que o salmo está vivo em você. Quando a paz vem antes da resposta, quando a fé vem antes da evidência, quando a coragem vem antes do resultado. Esse é o verdadeiro sinal. Você não precisa mais esperar a vida mudar para mudar por dentro. Você já mudou. E por isso a vida vai seguir. Talvez você chore, talvez sinta o peso do que está deixando para trás. Talvez se lembre de tudo que perdeu por não ter ouvido isso antes. Mas não se culpe. Cada segundo da sua dor foi matéria-prima para essa nova versão que nasce agora. Não foi tempo perdido, foi solo preparado. E agora você planta palavras de verdade. Agora você caminha com o salmo tatuado no espírito. E se amanhã o medo voltar, e ele vai voltar, você vai saber o que fazer. Vai lembrar desse momento. Vai lembrar que a mesa está posta, que o cálice transborda, que a bondade te segue, que o vale é travessia, que a casa é agora. Vai lembrar que o Salmo 23 não é um texto, é um território de consciência. E você aprendeu a habitar nele.
Este é o começo da sua revolução silenciosa. Não espere os outros entenderem. Não espere a validação de ninguém. Apenas viva o código. Recite com alma. Caminhe com verdade. E quando o mundo perguntar o que mudou, olhe nos olhos e diga: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Você pode até tentar seguir a vida como se nada tivesse mudado, mas algo já mudou. Talvez você não perceba hoje, talvez só amanhã, talvez em um silêncio qualquer entre um pensamento e outro. Mas o que foi plantado aqui não volta mais ao solo da ignorância, porque há sementes que, uma vez tocadas pela luz, nunca mais aceitam a escuridão. E agora, uma nova luz foi acesa dentro de você. Não foi sobre dinheiro, nunca foi. Foi sobre consciência, sobre quebrar o espelho onde você sempre se viu pequeno, indigno, esquecido. E nesse espelho agora estilhaçado, surge outro reflexo, mais firme, mais alto, mais real. Um reflexo que sempre esteve lá, esperando que você se olhasse com coragem. Não o reflexo do que te disseram, mas do que você nasceu para ser. Lembra do vale? Aquele trecho sombrio onde os olhos tremem e a alma hesita. Ele ainda existe. Ele continuará existindo. Mas agora, você sabe caminhar por ele sem medo. Porque o vale não é a ausência de luz. É o intervalo entre quem você era e quem você está se tornando. E agora, com o salmo tatuado na alma, seus passos não são mais os mesmos. Não importa se o mundo ainda não mudou. Você mudou. E isso basta. Porque toda a realidade se curva diante de uma mente que acorda. E a sua mente, neste exato instante, está acordando. Está queimando os antigos scripts. Está deixando para trás a linguagem da falta. Está escrevendo pela primeira vez sua história com a tinta da verdade. A verdade que sempre sussurrou: nada te faltará. E mesmo que a dúvida tente voltar, porque ela sempre volta, haverá um canto sagrado dentro de você, recitando em silêncio cada verso, como quem ora não para ser ouvido, mas para se lembrar de quem é. Porque a fé não serve para convencer Deus. A fé serve para lembrar o homem do seu próprio poder. E hoje você lembrou. O Salmo 23 não é uma despedida. É um portal, um ponto de virada, uma chave que, ao ser tocada, abre portas que não têm tranca. Ele não termina com um ponto final. Ele termina com um convite: habitar, permanecer, ser. Não como quem tenta, mas como quem finalmente se lembra. Lembre-se, há uma mesa posta. Sempre houve. E o universo está esperando que você se sente com postura, com honra, com fome de destino. A fartura que você busca não está no futuro, está na frequência que você decide sustentar agora. E ao sustentar essa frequência, você não apenas muda sua vida, você se torna um ponto de luz no caos dos outros. Talvez você não compartilhe esse vídeo por impulso, mas compartilhe por missão. Porque há outras vozes, outros corações, outras histórias, esperando o toque sutil dessa mesma verdade. Comente o que sentiu, para que sua voz seja um eco da coragem. Inscreva-se como quem retorna a uma casa que sempre foi sua, mas que só agora reconhece. E quando tudo parecer difícil de novo, feche os olhos, respire fundo e lembre: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse será o seu novo ponto de partida, sempre.